Meus irmãos, vamos para o livro de Atos, capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos. Este livro é o único livro histórico no Novo Testamento. Conta a história da igreja e os atos realizados pelos apóstolos. Começamos a leitura no versículo de número 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, era um domingo, ajuntando os discípulos para partir o pão, era um domingo e era um culto de ceia. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. Você reclama de 1 hora de culto, 1 hora de mensagem, imagine, ele pregou a noite toda. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. E subindo novamente e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou por algum tempo até a alvorada, e assim ele partiu. Amém? Podeis sentar, irmãos, vamos falar hoje até a alvorada, se Deus quiser. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso assunto desta noite é danger, cuidado, perigo. Sabe, a nossa vida, ela é um risco estar vivo, e esta é uma realidade. E muitas vezes a pessoa coloca a sua própria vida em perigo. Pode ser por um ato de imprudência, ou um ato deliberado, em que ela realmente quer que a sua vida esteja correndo um risco. E a nossa vida, por mais que alguns acham que é, mas não é, o único que tem 7 vidas é gato. Temos apenas uma vida. E esta vida é para ser vivida. Eu não canso de dizer que a vida não é para ser observada, é para ser vivida com intensidade. Há um momento em que você tem a alegria de viver e aquele outro momento que a vida não lhe traz tanta alegria. Porém, eu e você devemos estar vivendo. E esta tem sido, para todos nós nesse tempo, um grande privilégio, viver. Viver. E viver com Deus é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Aliás, a nossa vida também, ela teve um início, mas ela não terá fim. Alguns estão dizendo que a vida chega no final quando há a morte. Mas a morte não é o fim da vida. A morte é só apenas o ser levado para uma outra etapa da vida. Do outro lado da vida, a vida continua. Porque você jamais morrerá. Jamais. A única diferença é o destino depois da morte. É o lugar aonde vamos estar. Alguns erroneamente dizem: aonde você vai passar a eternidade? A eternidade não se passa. Aonde você vai estar na eternidade.
Então há vida após a morte. E seguir para este destino, nós devemos fazer a escolha hoje, e não amanhã. Porque a etapa desta vida, como você e eu não sabemos quando encerra, temos que ter muito cuidado com ela. Se queremos um destino feliz, devemos escolher quem nos dá felicidade do lado de cá. E quem pode prometer felicidade e uma eternidade em estado de felicidade é somente Deus. Então, ter a vida como um princípio e saber que somos eternos, tivemos uma origem, mas seguimos em uma linha contínua, devemos ter muito cuidado com a vida. Não devemos expor a nossa vida ao perigo, a riscos desnecessários. Quantas vezes a pessoa, de uma forma tão estúpida, acabou encontrando com a morte? Ele não sabia nadar e pulou na água. E alguém disse, não, pode pular, é rasinho. E ele pulou. Bom, aí secou o lago, de tanto que ele bebeu água, e morreu. Outras vezes passou pelo semáforo, consultando alguém que lhe mandou uma mensagem de WhatsApp, e não observou que o semáforo estava fechado para o pedestre e aberto para os veículos. E de repente ele, com o seu corpo, engraxou o pneu de algum carro e partiu para a eternidade. Então, certas coisas eu e você precisamos ter cuidado. A Bíblia aqui nos fala de um jovem que está no culto, assim, um culto de Santa Ceia, primeiro dia da semana. O pregador é o melhor, Paulo. Quem não gostaria de ouvir Paulo? Quem ouviu Paulo jamais quererá ouvir Aparecido, porque Paulo era o suprassumo, era o mega blaster, era ouvir um homem com uma inspiração divina e com palavras tocantes. Ele disse, as minhas palavras não foram de persuasão humana, mas em demonstração de poder. Paulo era o pregador naquela noite. A casa estava cheia, porque quando tem um pregador famoso, todo mundo vem. O lugar onde eles estavam era um terceiro piso, elevado. E como não havia esse tipo de iluminação elétrica, a iluminação era feita com meios convencionais da época, lamparinas, tochas. E você pode imaginar que o ambiente estava quente, porque não tinha nenhum ventilador para soprar. Lá não tinha esse negócio de reclamar porque estava quente. É o que tinha. Mas o povo veio, porque o crente de verdade, ele não coloca condições para adorar a Deus. Ele adora no frio, no calor, na tempestade, seja em que for a situação. Ele quer adorar a Deus. E dentre todos os irmãos que ali está, há um jovem. A Bíblia faz questão de dizer o nome dele, Eutico. O nome Eutico significa afortunado. Afortunado. Afortunado, bem-aventurado, feliz, agraciado. Este era o nome dele. E ali, meus queridos irmãos, ele procura o lugar mais perigoso para estar em um culto. E no terceiro piso, ele vai para a janela.
E ali era o lugar aonde ele encontrou para estar. O pior lugar para estar é na janela. Porque a janela te divide. Você fica com o pensamento sobre quem está passando fora e quem está dentro. Você tem uma visão dupla do que está lá fora e do que está aqui dentro. Muitas vezes não estamos na janela, mas estamos com o pensamento sobre o que tem aqui e o que espera depois daqui. Alguns dividem o seu culto entre estar aqui dentro e estar no banheiro, estar aqui dentro e estar no bebedouro. E se eu quero estar neste lugar aproveitando todos os momentos, eu preciso estar inteiro aqui dentro, com o coração, com o espírito, com a alma e não somente com o corpo. Estar aqui, como dizia aquele hino que a gente cantava antigamente: o que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. O que eu e você viemos aqui? Estaríamos nós aqui com o coração dividido, como aquele jovem Eutico na janela, entre o ambiente do culto e o ambiente externo? Não conseguia prestar atenção no que passava dentro e nem naquilo que se passava afora. Cuidado com a janela. A janela divide o nosso coração. Ela traz-nos distração para dentro do coração. E muitas vezes nos reunimos não para adorar a Deus, mas para distrair-nos. O ambiente do culto se torna tão comum para alguns que eles não conseguem ver este lugar como um lugar de adoração, esse lugar como um lugar onde se invoca a presença de Deus, se ora a Deus e se cantam a Deus. Para ele tanto faz, quando alguém está lendo a Bíblia, ele se levantar e sair caminhando, fazendo como se fosse uma passarela em direção a lugar ermos dentro do templo, para lá, para cá. Eu quase digo que tem formiga picando. Alguns que durante o culto eles conseguem ir 5 vezes no banheiro. E eu fico pensando, meu Deus do céu, isso é incontinência urinária. Ou então o banheiro tem alguma coisa mais especial do que o Senhor daqui de dentro. Ou então o bebedor. Nunca numa igreja os crentes gostaram tanto de bebedores. O churrasco foi muito salgado no almoço. E aí então eles aproveitam para beber toda a água que tem no bebedouro. E bebe, bebe, bebe. Ovelha bebe. Mas tem tempo, né? Então a distração, ela está em todos os lugares. E eu preciso ter o cuidado de, quando eu vir à casa de Deus, eu estar com o coração completo aqui neste lugar. Nenhuma ação aqui pode distrair-me. E eu preciso estar focalizado, com o coração centrado em Deus. Porque se Deus vai abençoar, Ele vai abençoar os adoradores. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu quero acreditar que você veio adorar ao Senhor. Este jovem Eutico ficou na janela, um lugar perigoso para estar. Era um lugar arriscado estar na janela. Dividia o coração. O que tem dividido o teu coração, jovem? Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. O grande desafio de Elias no Monte Carmelo fora porque o povo estava com o coração dividido.
Eles acendiam uma vela para Deus e outra vela para o diabo, para Baal. E o coração deles não se definia de que lado estava. E então Elias, que o seu nome significa Jeová é Deus, ele lança o desafio. E ele disse para Acabe: reúna comigo no alto do Carmelo os profetas de Baal e os profetas de Aserá. E aquele que responder com fogo, este será Deus. Era um desafio razoável, porque se tratando de Deus, é difícil eu mandar fogo do céu, e é difícil você, mas para um Deus isto é algo fácil. E eles vão para o alto do Carmelo, e lá o programa era: vocês esquartejem o bezerro, coloque sobre o altar, não coloque fogo, clame a Deus até que Baal responda com fogo. E eles assim o fizeram. Colocaram o bezerro sobre o altar esquartejado e começam a gritar: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E não houve resposta, porque Baal não existe. Não existem outros deuses, não existem outros santos, não existem, são formação humana, mentalidade humana. Isaías disse: o homem corta uma árvore, com a metade ele faz uma fogueira e se esquenta e assa a sua comida, e com a outra metade ele faz um Deus e dobra e adora. E não cai em si em pensar: fui eu que cortei essa madeira, fui eu que com a metade acendi a fogueira e a outra metade eu fiz um Deus. Não cai em sentido, é uma ignorância. Eles clamaram e não houve resposta. Aí então Elias disse: agora vocês cheguem a mim. E vieram. E ele disse: até quando vocês vão estar com o coração dividido? Ter um coração dividido é um perigo. Ele esquartejou, primeiro arrumou as pedras do altar, esquartejou o bezerro, colocou a lenha no altar e colocou as 4 partes do bezerro sobre a lenha. E mandou encher uns cântaros de água que havia por 4 ocasiões e derramou sobre aquele sacrifício que a água escorria. Todos estão suspensos ali. O que vai acontecer? Se no outro sacrifício que não tinha água era mais vantajoso para pegar fogo, não aconteceu nada nesse então. Mas era um desafio. O coração do povo estava dividido. E Deus não quer que nós tenhamos o coração dividido. Que o nosso coração esteja inteiro diante de Deus. Que no nosso coração não haja espaço algum para qualquer outro Deus ou qualquer outra distração. O nosso coração é de Jesus. E não há outro dentro dele. E aí então Elias faz a oração pequena, 48 palavras. E a Bíblia diz que não deu nem tempo dele falar amém, e o fogo caiu. E consumiu o holocausto, lambeu as pedras, secou a água que estava ali naquela valeta em volta. E o povo caiu por terra, batendo no peito: só o Senhor é Deus. Estar na janela é ter o coração dividido. Ter o coração dividido. Qual era a briga de Romário para sentar na janela? Muitas vezes você entra num avião e todos estão preocupados em pegar a janela, porque a janela tem uma visão panorâmica da viagem, você consegue ver lá fora, porém você não está tão preocupado com o que está aqui dentro. Mas você, se vai na janela do lado da asa, onde estão as turbinas, você já começa a pensar: quando é que ela vai parar? Será que não está pegando fogo? A janela é perigosa.
Este rapaz está na janela, com o coração dividido. Estava no culto, mas a sua visão se voltava para o que passava lá fora. Hoje nós temos muita gente que estão dentro dos templos, mas estão com os olhares lá fora, com o que acontece lá fora. O que acontece lá fora parece ser mais atrativo. O que acontece lá fora parece ser mais conquistador aos nossos olhos. O que acontece lá fora parece que nos chama a atenção. Os manjares são passados diante de nós lá fora. E alguns até disseram: olha o que você está perdendo. O que você faz aí? O que você faz aí? Olha o que você está perdendo. Quantas coisas tem aqui fora em que você poderia estar desfrutando, mas não, você preferiu estar aí. E o seu coração começa a palpitar. O coração dividido, ele não permanece por muito tempo. Rapidinho ele toma uma decisão que não é aplausível. Ele ouvia a mensagem lá dentro e o que acontecia lá fora. Então nós temos aqui um rapaz que ele está dividido. Ele tem duas vidas. Ele tem a vida atrativa fora da janela, e ele tem aquela vida que deseja estar dentro da igreja. E hoje nós temos muitos jovens que são assim. Eles querem estar dentro do templo, mas eles querem também namorar o que está lá fora, desejar o que está lá fora. E ele vive nesse dilema. Eu quero estar aqui e eu quero estar ali. Eu quero pertencer à igreja, mas eu também gostaria de desfrutar alguma coisa daquilo que o mundo está me oferecendo. E não tem como pactar dentro de si essas duas escolhas. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Ou eu amo a Deus, ou eu amo as coisas do mundo. E a Bíblia disse que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. E eu quero crer que você está aqui nesta noite porque ama a Deus. Este jovem estava dividido. A janela estava roubando a sua atenção. Estava levando ele para a distração. Ele dizia: poxa vida, o que será que está acontecendo, né? Lá em tal lugar assim, assim. Em tal lugar assim, assim. Em tal lugar assim, assim. Será que hoje também não tem uma festa em alguma parte? Será que Paulo vai demorar muito nessa pregação? Já estou meio arrependido de ter vindo no culto hoje. O culto cumprido. Parece espada, comprido e chato. Deve estar acontecendo alguma festa em algum lugar e eu estou perdendo isso. Quantos saem do templo de adoração e se metem em lugares onde o nome de Deus não é nominado? Quantos saem de um templo onde esteve ouvindo a mensagem e procura enfiar-se num antro aonde Deus não é invocado? Quantos termina de estar na igreja, no templo, no culto, para terminando correr para dentro do seu quarto, para estar na internet, quem sabe acessando o quê? Para ter conversas, como diz o pessoal do PCC, cabulosas, no WhatsApp com outras pessoas. Quantos? Este rapaz, ele está ali, na janela, mas a janela estava roubando a sua atenção. Ele estava com o corpo ali, mas o coração sabe aonde estava. Está você aqui inteiro? Pergunta para o seu irmão: você veio inteiro hoje? Se ele não responder é porque ele está só a metade. Você está inteirinho aqui. Está o seu corpo, está a sua alma, está o seu espírito. Você está aqui,
Ou você está pensando no soborô do almoço? Ou você está pensando no que vai jantar, no que vai fazer, no que vai realizar? O que você veio fazer neste lugar? Fazer deste lugar um lugar de distração é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. E foi o pior que aconteceu com o Eutico. Ele não estava focado, ele não estava dando a devida reverência que exigia o lugar. Ele estava distraído. A janela é um lugar perigoso. Primeiro, porque nos causa distração. Segundo, porque corremos o risco de cair. E aquele rapaz está na janela. E de repente, o sono chegou. A Bíblia disse que Paulo estendeu no seu sermão. Estendeu e estendeu e estendeu. Porque tem crente que não aguenta um sermão de 2 horas. Tem crente que não aguenta 2 cultos, um no sábado e um no domingo. Imagina um sermão de 2 horas. Não sei o que Paulo estava pregando, mas ele tinha muito para falar. E ele estendeu e o rapaz na janela, mas que culto comprido, nunca termina. Ai, mas eu não aguento mais. E de repente ele começou a pescar. Não vai dormir esta noite, hein? Que o rapaz caiu da janela. Se você cair do banco, fica feio. Eu me lembro lá no Estirão do Equador, nós tínhamos um porteiro por nome de Carioca. E ele era o porteiro da igreja. E a porta era estreita, né? E ele ficava lá, e de repente, os olhos dele começavam a fechar. E ele ia, bambeava e voltava. Ia e bambeava e voltava. Até uma hora que ele não aguentou mais, ele foi. E deu no outro lado da porta. Tá! Acabou o sono dele. Acabou o sono. O rapaz está nessa janela e ele está pescando. E entre um glória e um aleluia, e ele tenta, esfrega. Já viu quando você está querendo dormir? Quantas vezes eu venho dirigindo de madrugada e venho numa briga com os olhos, e coço aqui, e bato na cara, e dou soco para ficar acordado, e enquanto venho dirigindo, é uma luta. O sono vence a gente. E muitas vezes você dorme de olhos abertos. Você está com o olho aberto, mas está dormindo. E aquele rapaz está ali. Ali não era lugar de dormir. Na igreja não é lugar de dormir. Porque dormir na igreja é sinônimo de que você não está em coordenação com aquilo que se está ensinando, adorando e aplicando no meio do povo. Ele não estava focado. E ele está ali, naquela janela. Vai cochilar na janela. E de repente, meu irmão, ninguém viu ele cochilando? Claro que viu. Quando a gente vê uma pessoa cochilando na igreja, a gente já começa a rir, né? Fulano está cochilando. Olha lá o fulano, né? Ele vai, né? Fica que nem um para Pedro. Isso é só da minha época, lembra? Para Pedro, Pedro para. Para Pedro, Pedro para. Ele fica balançando, balançando, balançando. O duro é quando ele está dormindo na janela com um sono espiritual. Ele não vê nada. Quantos dos nossos jovens estão dormindo na janela com sono espiritual? Dormindo. E aí, meu querido, o perigo da janela
A Bíblia diz que Davi saiu caminhando no terraço e viu pela janela uma mulher que estava tomando banho. Há dois problemas ali, um em Davi e outro na mulher. Primeiro, a mulher não teve o pudor de banhar-se ocultamente. E Davi tinha um problema nos olhos. Viu uma mulher que era casada e a cobiçou. Hoje você diz, essas coisas não acontecem, pastor. Não. Meus queridos irmãos, tomamos cuidado porque hoje a internet entrou no lugar mais íntimo de nossas vidas. Essa tem sido uma realidade no meio do povo, e povo que leva o nome de povo de Deus. O camarada que manda uma mensagem diz: ai, não dava para você mostrar o corpo. Liga a câmera, mostra para mim. Mostra para mim o seu corpo, mostra para mim alguma coisa. Se você me ama, mostra alguma coisa. E eu creio que o Espírito de Deus fala aqui nesta noite. Ele entra lá no mais oculto. E aí o sujeito então, animado, porque ele pediu uma foto, ele pediu uma filmagem, ele tira a roupa, está vestido com uma cueca que tem 3 números maior do que ele, a perna fina que nem 2 cambitos, uma barriga que é um monstro, e ela do outro lado diz: como você é lindo, como você é maravilhoso, nunca vi umas canelas tão finas como esta, e nunca vi uma barriga tão grande também. E quando é do outro lado, é estria, celulite, celulares e tudo. Ai, que coisa, varices e aquela coisa horrível. E aí estão dizendo: pastor, isso não acontece. Isso está acontecendo no meio dos crentes. Isso está acontecendo com crente. Porque se não vigiar, a janela te chama para uma vida sensual. Mas o sangue de Jesus tem poder para purificar a nossa mente e o nosso coração. Diga glória a Deus. Se você não pode dizer glória a Deus, diga ai, ai, ai. Mas diga alguma coisa. Cuidado, meu querido irmão e irmã. Cuidado, meu querido jovem. Cuidado. A janela não é um bom lugar para estar. Davi sofreu consequências trágicas pelo seu erro. E Eutico também. Porque ele dormiu ali. E lá do terceiro pavimento, só viu as pernas dele que se levantou e ele, bum, lá embaixo. E uma queda do 3º andar, não tem alma que fica no corpo. Aliás, ela é a primeira a sair. Foi uma queda mortal. Uma queda terrível, do alto a baixo. Seria como subir lá no alto e de lá cair. Bateu embaixo. E ao bater embaixo, morreu. Estar na janela é um perigo de morte. Cuidado com a tua vida. Cuidado eu com a minha vida. Podemos cair como Eutico e morrer. E quantos não estão caídos dentro do templo? E quantos não estão despedaçados espiritualmente dentro do templo?
E alguém está pensando, pastor, hoje não é dia de falar isso, você não vem na terça, por isso você tem que ouvir hoje. Eu e você temos uma responsabilidade. Podemos ter uma queda mortal, podemos ter uma queda para nunca mais nos levantarmos, mas o Espírito de Deus está dizendo: cuidado com a tua vida, cuidado com a tua vida. Já te dei oportunidades para arrepender-se e não arrependeste. Lembra-te de onde tu caístes e arrepende-te, porque senão virei a ti e removerei o teu castiçal da minha presença. Foi a mensagem dada para Efésios, a igreja que perdeu o primeiro amor, que havia caído, que havia se perdido, e hoje nós estamos vivendo na mesma tônica. Eu não sou delegado da vida de ninguém, e nem sou investigador de polícia. Eu sou pastor. Eu tenho que cuidar primeiro da minha vida e ensinar você a seguir o caminho para a eternidade com Cristo. Esta é a minha responsabilidade, e eu não vou dar conta de você. Aí alguém leu o versículo de Hebreus e disse: os pastores que hão de dar conta. Não, eles cuidam das ovelhas como hão de dar conta. Como? Ele não vai dar conta. Eu cuido da ovelha como vou dar conta. Não vou dar conta de você. Esquece. O pastor será o culpado. Eu sou o culpado? Eu saí da igreja porque o pastor é o culpado. Eu saí. Você notou que todo mundo que sai da igreja, ele procura alguém para culpar? Ele nunca disse: o culpado sou eu. Ele sempre é o outro. É o que senta ao meu lado, é o que senta à esquerda, é que chutou a minha canela, é que soprou meu bombardino, é que fez isso, é que fez aquilo, é que fez aquilo outro. Nunca é ele. Sempre é alguém. O sujeito é a melhor pessoa. Eu não vou dar conta de você. Eu já luto para dar conta de mim mesmo. A Bíblia disse, Romanos: cada um dará conta de si diante de Deus. Este rapaz caiu. Interessante que a porta da janela está dentro de casa agora. Dentro de casa. Ele cai. E bum. Acabou o culto, né? É como se alguém caísse morto aqui agora. Experimenta você morrer agora para você ver se o culto não acaba. Não vai experimentar. Mas você já imaginou? Só viram quando ele caiu. Pô! Aí gritaram: caiu! Caiu! Para o culto. Imagine um culto daquele, com a presença do apóstolo Paulo. Vai acabar o culto. Não vai morrer aí que nós vamos ter que te ressuscitar. Não vai acabar o culto. Alguém disse: agora vamos preparar para o velório. Poxa vida, o Eutico, o filho da irmã Eútica. Aquele menino, ele era meio carnalzinho. O pastor falava para ele não usar barba, ele usava. Bichinho teimoso, rebelde, desobediente. Caiu da janela, 3º piso, morreu. E agora? Para o culto, Paulo desce. Olha, hoje Paulo não está no culto não, hein? Não vai cair. Paulo desceu até o 3º piso e abraçou o menino. E o menino ressuscitou. Agora o menino podia voltar.
para o culto, na cabeça inchada, tinha batido a cabeça, a costela, estava todo ferido, mas estava vivo. A queda foi terrível, foi mortal, mas havia alguém ali que orou por ele, para que ele tivesse vida, e ele reviveu. E Paulo disse: não assustem, porque a alma dele nele está. E disse para o povo: vão voltar para o culto, ainda não terminei. E falou até, se acredita que teve alguém mais que quis ficar sentado na janela? Porque quem vê o perigo ou o dano do outro, toma por lição. Não quero isso para a minha vida, não é isso que eu quero. Aí alguém já disse: você não quer ir sentar lá na janela? Falando: não, você não estava brigando com o Eutico para ver quem ficava na janela? Não, mas eu não quero mais. A janela, ela pode causar lesões, feridas e marcas que ficarão para toda a sua vida. A notícia no outro dia, em toda aquela cidadezinha era: rapaz, lá na Assembleia de Deus, Porangaba 119, o menino não caiu da janela? E rapaz, caiu da janela, todo machucado, todo arrebentado. E agora, o que aconteceu mais? Tinha um pregador lá que ainda ressuscitou ele. Mas a notícia correu. Aí perguntaram: você não vai na igreja? Não é aquela igreja que o povo cai da janela? Vou não. Paulo vai estar no culto? Não, então eu não vou. Porque se Paulo estiver no culto, eu ainda tenho a esperança de que, se cair, possa ser ressuscitado. Mas se Paulo não tiver, ele caiu da janela. Lugar perigoso para estar. Agora, meu querido irmão e amigo, não fique na janela da vida. Não seja atraído pelas distrações que o mundo oferece. Fique firme. Fique com Deus. Não importa o que venha a acontecer. Você é de Deus. E para Deus é a tua vida. A janela não é o teu lugar. Jesus não disse: entrai pela janela. Ele disse: entrai pela porta. Não é pela janela. Ele disse que quem sobe pelo muro ou entra por outra parte é ladrão e salteador. Ele disse: entrai, porfiai pela porta estreita. A porta é pequena, é apertada, é difícil para entrar, mas é uma porta segura. O caminho é apertado, é difícil, tem que abrir mão de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, mas o importante é o final dele. As distrações, as atrações estão no caminho largo. Mas a Bíblia diz que o caminho largo conduz à perdição. Está na janela, entrou pela porta, está no caminho estreito ou está no caminho largo? Qual é o seu destino final? O destino final de Eutico foi ressuscitar. Eu acredito que nunca mais, em nenhum culto, ele quis ficar na janela. Porque errar a primeira vez é humano, a segunda é burrice mesmo. E ele disse: não, eu já caí daí, e eu não quero mais. Eu não quero mais. Cuidado com as janelas do mundo, as atrações do mundo, os atrativos que o mundo oferece. Deus continua o mesmo Deus, exigindo de você e de mim santidade. Ele não quer que caiamos. Ele não quer que escorregamos. A janela não é o nosso lugar.
O nosso lugar é como ele disse para aquele homem que tinha a mão mirrada: levanta e vem para o meio. Fique no meio do fogo, fique no meio da presença de Deus, fique aonde Deus está. Abrace com Jesus e diga: Senhor, não importa quão difícil seja a jornada, mas eu vou continuar, eu vou batalhar, eu vou me esforçar, eu vou estar contigo. Eu não quero cair, eu não quero morrer, eu quero viver e viver com o Senhor todos os dias da minha vida, e dizer como Paulo: para mim o morrer é Cristo, mas o viver é ganho. Isso eu quero, isso eu quero. Cuidado com a janela, são quedas desastrosas. Ninguém tem um equilíbrio na janela. É sentar como que numa parede muito fina e está aí tentando se equilibrar, enquanto você pode estar em pé para o lado de dentro e não cair para o lado de fora. Ficar na janela é ficar do lado da morte, e não só da morte física, mas da morte espiritual. Um coração dividido, Jesus não habita nele. Ah, eu sou meio crente. Não tem meio crente. Sou meio cristão. Não tem meio cristão. Sou meio salvo. Não tem meio salvo. Sou meio batizado. Sou meio batizado do Espírito Santo. Sou meio músico. Sou meio. Não existe meio. Somos inteiros. Temos falha? Temos. Vamos errar? Vamos! Mas se errarmos, Jesus está aí. Lembra de Pedro? Jesus vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E os discípulos do barco gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se eres tu, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desce do barco. Eu não sei quantos passos ele deu, mas ele andou. E a Bíblia disse que o vento soprou forte, e ele tirou o foco de Jesus e colocou no vento e começou a naufragar, a afundar. E aí ele grita: Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E levanta ele. Você pode errar, você pode pecar, mas nunca peque e erre longe das mãos do Senhor. Esteja bem próximo, para quando você gritar por socorro, Ele estender as mãos e te levantar. Eutico é afortunado porque Paulo era o pregador e o ressuscitou. Imagine se fosse eu. Terminava o culto e começava o velório. Mas era Paulo, e Paulo o ressuscitou. Quem sabe ao seu lado tem algum jovem que está dormindo na janela, está cochilando na vida cristã. É tempo de você acordá-lo. É tempo de você balançá-lo e dizer: sai daí, não fica aí, é perigoso aonde você está. Não deixe ninguém dormindo ao seu lado. Não deixe ninguém cochilando espiritualmente ao seu lado. Desperte, balance. Diga, mostre o perigo. Porque ficar na janela será uma morte certa. Não basta estar no templo. Não basta estar aqui dentro. Aqui, todos nós somos crentes. Passa alguém lá fora e diz: oh, a igreja dos crentes, quantos crentes tem? Todo mundo passa por crente. Não é estar no templo, é ser igreja aonde for. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Aqui nós passamos por crente. Eu coloco um paletó, uma gravata e venho aqui. E você nem sabe o que eu fiz durante a semana toda. Aonde eu estive, com quem conversei, o que falei, o que pensei, com quem andei. Você não sabe. Você não sabe. E eu também não sei o que você fez. A semana toda o que você fez, aonde você esteve, com quem você esteve, o que você falou, o que você fez, o que você bebeu, eu não sei. Mas há um que sabe o que eu faço e o que você faz. E não conseguimos escapar dos seus olhos. E você não terá que dar conta a mim. Ah, eu não vou fazer porque se o pastor ficar sabendo. Não, você não tem que dar conta nenhuma a mim. Eu não morri na cruz para te salvar. Eu não derramei sangue por você. Não. Você e eu prestamos conta àquele que morreu por nós. E a Bíblia disse: os seus olhos são como chamas de fogo, a quem nós precisamos dar conta. Ele sabe aonde fomos, o que falamos, o que pensamos. Ele sabe tudo. O que devemos fazer, pastor? Viver na presença dEle. Viver na presença dEle. A janela é um lugar muito perigoso. Fique em pé, por favor. Cuidado com a sua vida. Reflita nesta palavra. Cuidado com a sua vida. Muito cuidado. Muito cuidado. Não podemos brincar de ser crente. Não vamos brincar de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. Não vamos brincar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, estamos na Tua presença. O Senhor que conhece o profundo do nosso coração e que tem o poder de investigação no íntimo, eu te peço nesta noite, que por Cristo Jesus, visita o meu coração, e visita o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor conhece todos eles, e sabe o que passa na vida e no coração de cada um deles. Senhor, Tu és o Deus deste povo, o Senhor desta igreja, e o Senhor conhece, Senhor, cada detalhe de cada um de nós, e o Senhor sabe realmente o que está passando nesta vida, neste coração. E eu te peço por Cristo Jesus, não deixa, Senhor, de maneira alguma, que nenhum de nós venhamos a cair, venhamos a dormir o sono espiritual, mas possamos estar despertos na Tua presença. Solto nesta noite a autoridade do Espírito Santo aqui no nosso meio, e te peço, visita cada vida agora, a cada coração, por mais endurecido que esteja, por mais distante que esteja da Tua presença, aqueles que vêm apenas com o corpo neste lugar, e esquece de trazer a alma, o espírito e o coração quebrantado na Tua presença. Senhor, visita agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e aqueles a quem Satanás tem enganado com uma cegueira espiritual, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, quebra toda a cadeia de comando da maldade, que mantém esta vida aprisionada, e dizendo não faz mal, não tem importância, ninguém vai saber. Agora, na autoridade do nome do Senhor, que parta em retirada todo espírito das trevas, todo espírito da maldade, todo espírito de atadura, todo espírito das trevas que mantém cego estes olhos. Agora eu me levanto contra ti, e no nome de Jesus te mando embora. E esta vida
receba vitória, receba presença, receba graça, receba comunhão. Oh, a atadura seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Quem comigo diga amém. Diga: Senhor, me ajuda, para que eu não venha dormir o sono da janela, mas que eu possa estar desperto na tua presença. Quanto diz glória a Deus? Porque até aqui o Senhor me tem mantido desperto. Glórias a Deus.